Olá, gente! Hoje a gente está aqui em mais um quadro do Vale Seu Bem-Estar. Estou aqui com a Marcela, arquiteta, aqui na Vale Arquitetura. Meu nome é Tatilane, sou arquiteta e estamos aqui para falar sobre o nosso bem-estar relacionado à arquitetura. Vamos falar hoje sobre as cores e como ela influencia no nosso comportamento. Um assunto muito legal que a Marcela tem trazido sempre aqui pra gente, que ela ama. Que eu estudo sobre isso e tem muitas curiosidades para vocês saberem também, muita coisa legal. A gente vai falar sobre como as cores, quais são as cores que influenciam o nosso comportamento, onde a gente pode aplicar, tá? E de que maneira isso pode influenciar na decoração, no nosso comportamento. Sim. Como que na verdade a nossa mente ela pensa em relação à cor, né? Que a cor nada mais é do que uma percepção que o nosso cérebro recebe. Então são sensações que estão ligadas à psicologia, como é que funciona o seu cérebro, então isso tudo impacta também no seu comportamento. A neuroarquitetura, né? Sim. Que a gente consegue usar a neurociência com aplicação na arquitetura. Isso. Então, a gente fala muito das cores, né? É praticamente a cor que muita gente tem medo de botar de uma usar cor, né? Cor. Quando a gente pega assim, algo tudo muito branco, na verdade o branco ele acaba sendo uma ausência das cores, né? Que acaba não mostrando a sua personalidade, o seu estilo, acaba não estimulando aquilo que a gente quer, gostaria de melhorar. E eu acho que o medo das pessoas também é em relação a essa combinação da cor, né? E quando na verdade você tem um apoio técnico e a gente consegue interpretar isso, né? Harmonizar as cores. Harmonizar e interpretar de uma forma neurológica o porquê que você está com medo. Será que não é o tom do verde? Será que não é o tom do vermelho? Ou aonde ele está aplicado também. A gente fala muito também das cores em ambientes que são mais agregadores, né? Na sala, onde você reúne os amigos. A questão da cor que aproxima, a cor isso. que afasta. A gente costuma dizer que a cor que afasta são as cores frias e as cores que aproximam são as quentes. O que são as cores frias? Frias seriam... cinza. Também pode acontecer com cores que refletem. Também tem essa questão de ser mais fria. Isso. Aquele tom mais clarinho. Uma cor no chão, aquele porcelanato polido, todo branco, né? Isso mesmo. Isso também dá aí esfria. Sim. E as cores que aquecem mais o ambiente, que são as paletas que a maioria das que a pessoas gente mais gosta de usar, que é aquele tom mais opaco mesmo. Isso. Então, assim, a gente gosta de usar cores que deem tranquilidade, né? Se esse for o motivo da necessidade do projeto, isso a gente fala num projeto residencial, mas se for num projeto que seja um projeto comercial, que você precisa estar estimulando, né? Manipulando ali o ambiente para você também consumir a energia da pessoa. Isso. A neuroarquitetura ela vai te demandar um comportamento, né? Assim como a própria arquitetura, ela vai te delimitando, ela vai te conduzindo no seu comportamento. E aí a gente acaba entrando num ciclo e numa pergunta revés de dizer, será que não é o indivíduo que influencia nessa estrutura da arquitetura? Então são dois pontos que se ligam, né? A cor e a arquitetura que influencia o indivíduo e também o momento da pessoa, de quem está usando aquele ambiente. E toda a sua bagagem, né? Toda a sua experiência de vida, alguma coisa que remete. A gente está falando de cor, então a cor remete também às suas emoções, suas recordações. A gente estava falando da cor amarela e aí a gente começou a lembrar de momentos, de sensações, de coisas boas, de que nem para todo mundo também. Nem todo mundo. Foi muito interessante isso, porque para mim, especificamente o amarelo, ele é vida, ele é sol, ele é energia, alegria. E ela me apresentou um outro ponto, né, de um pouco mais obscuro, mais frio, sombrio, que causa frieza, que é depressivo. Então você precisa Eu jamais saber imaginar isso. Sim. E o azul pode ser um azul muito vibrante, que também pode trazer a mesma energia, né, dinamismo, força de vontade, mas que dependendo do tom do azul, ele traz uma calma. E é interessante porque são cores muito presentes na natureza. E a gente chama essa paleta de outonal, que são essas mais assim, terracota, um verdinho mais puxado assim pra
pra vegetação, um verde mais fechado. Fala desse negócio da vegetação que você comentou, sobre estudar as imagens pra gente ter certeza das cores que realmente a gente se identifica. É uma pesquisa que eu faço bastante, que eu pego paisagens e aí eu vou perguntando o que você vê nessa paisagem, qual é a sua sensação, o que essa cor te remete, e a gente vai a fundo ali na mente da pessoa, a gente se coloca no lugar dela, a gente fala de empatia. Então, quando a gente vai projetar ou escolher algum material, a gente precisa ter a percepção de quem vai usar. Então, é muito importante você saber essas características, saber estimular da maneira certa. Ponto de vista da pessoa. Não é só seguir uma tendência. É lógico que o mercado acaba te induzindo para uma tendência de cor, até para que você seja assertivo, né? Você tem uma determinada cor e onde você pode usar esse verde que está sendo lançado no mercado. Então, para que não vire só uma tendência, uma influência disso, é bom a gente parar e olhar para as nossas características e identificar de que maneira isso pode influenciar no nosso meio. Gostando do amarelo, eu acho que eu jamais colocaria um amarelo dentro do quarto, porque eu acho que vai me deixar acesa, vai me deixar o tempo todo estimulada, assim como o vermelho, pra mim. Sim, por exemplo, se a gente usar uma cor complementar com vermelho, por exemplo, verde, se a gente botar meia parede, que é bem legal, a gente usa duas cores. A gente pode trazer um dinamismo para aquele espaço, a gente pode mesclar essas duas cores, essas duas sensações e proporcionar um espaço mais adequado, um espaço que estimule você da melhor forma, não botar uma parede toda em amarelo ou então em detalhe, às vezes o tom do vermelho de uma maneira certa, que combine com o restante dos materiais que estão sendo usados naquele ambiente. Perfeito. E ainda falando sobre a questão dos ambientes, a gente tem meio que um padrão meio estabelecido na nossa memória, na nossa mente, sobre as cores que a gente mais usa, né? Na sala, por exemplo, né? A gente está sempre assim, um branquinho, um off-white, é porque a gente tem a certeza de que não vai ter erro naquilo ali, né? Quem chegar vai ser assim, convidado, acolhido, né? Para uma cor, num bege, um off-white, você tem ali uma corzinha que você quer colocar. É o que a gente estava comentando, não necessariamente ser um padrão, tem que ser assim. O que a gente está dizendo é que na maioria dos casos as pessoas se sentem mais confortáveis, né? A maioria das pessoas, ela tem essa tendência de escolher essa cor, de ficar confortável com essas cores. No quarto também. Que casam, né? Que são bem-vindas para o ambiente. Claro, que não é uma coisa assim tão agressiva. E eu acho que tudo também é questão de combinação desses padrões, né? Na cozinha a gente vê cor acontecendo, né? Azul, laranja, mais. O azul é muito legal, porque o azul ele tá relacionado com a questão da ansiedade. Então, o fato de estar na cozinha não traz preparando alguma coisa. Tipo assim, não te dá vontade de comer o tempo todo. No azul? Isso. Ele te traz essa... E aquelas cores mais quentes já são estimulantes para isso, né? Que a gente vê no McDonald's, amarelo, Burger King, vermelho. Que já é um ponto mais assertivo se a gente usar isso pro lado comercial da arquitetura, né? Que já pontua melhor. E a gente falou que na arquitetura comercial ela gera mais estímulos. Então estimular a vender, andar, passear. No quarto, por exemplo, a gente tem cores que também que acalmam, que deixam a gente já no preparo para aquele ambiente. Ninguém quer ficar dançando em cima da cama. Num estímulo eterno, sem fim. Então a gente sabe que além das luzes, né, as cores e as texturas também influenciam bastante. A gente precisa entender as questões da neurociência, inclusive quando ela diz da função desse ambiente. É uma função acolhedora, é uma função de descanso, de renovação, dos hormônios trabalharem, do corpo se recarregar. Então, a gente precisa pensar quais são esses tipos de cores que vão ajudar nos estímulos corretos, para que não tenha uma função ali alterada naquilo como um todo, né? Muita gente também agora está fazendo home office no quarto. Exatamente, eu ia falar isso. Que não é uma coisa muito indicada. Mas se não é o real, mas é o real. Entendeu? Né?
a gente pode misturar essas duas coisas. A questão da criatividade, da produtividade, com o restante do quarto, que é mais calmo. Talvez fazendo um cenário, né, com as luzes, ou aplicando uma cor mais estimulante nessa área de trabalho. E no mesmo própria marcenaria também a gente pode. A marcenaria é ótimo para isso. Trazer cor. Sim, sem dúvida. São as cores que estão ali bem presentes também, né? A gente tem cores também que a gente gosta de usar nos lavabos, né? Que a gente traz a personalidade. A gente arrisca mais nos lavabos, eu acho. Eu acho que os clientes gostam mais de arriscar nos lavabos. Nas áreas gourmets também, onde quer trazer a vida, né? A convivência com as pessoas, né? Com os amigos e família. É uma área também bastante convidativa para isso. A gente sabe que quando a gente vai escolher aqui, a gente vê isso muito, né, nas especificações das cores que a gente tem. Quando a gente vai escolher uma cor e ver na internet, ver pessoalmente, é totalmente diferente. A cor que está sendo impressa na internet, da cor que está vendo numa paleta, numa cartela de cores. Até mesmo uma impressão, né? Quando a gente quer imprimir alguma coisa, não sai aquela cor que a gente... É, totalmente diferente, porque a textura daquilo ali é diferente. Sim. Um azul num pano vai ser diferente do mesmo azul numa parede, por exemplo, ou do mesmo azul num pigmento do revestimento, num piso, né? Então tem as suas diferenças. A cor não é por si só. Por si só ela já é um monte de informação, né? Então elas criam personalidades para nossa casa. E apesar de todos esses ambientes que a gente tem, né, de falar da área residencial, da área comercial numa fachada, por exemplo, a aplicação de cores também, que traz muita personalidade, a gente quer deixar uma dica aqui em relação a essas escolhas. Então, se você se sente ainda inseguro em aplicar uma cor na parede, uma cor nos móveis ou na decoração, o que a Marcela tem para trazer é sobre essa paleta outonal. Isso, porque são cores bem presentes na natureza, então faz com que a gente não enjoe tão facilmente. É como se eu olhasse para a natureza que eu tenho em volta e pudesse tirar o pigmento de cada ali. É o marrom, que remete também verde musgo. Isso, verde, tipo esse aqui, né? Um amarelo mais fechadinho, mais pôr do sol, seria isso, né? Uma coisa mais alaranjada, na madeira também. A madeira também. Que a gente usa bastante tom de madeira frio, quente, então isso também. Até na tonalidade, né? A gente pode trazer em quadros decorativos, esses que a gente também tem no escritório. Sim. Acho que são opções que a gente tem bastante, sem erro, sem medo, né? E que a gente pode usar todas as informações técnicas que a gente tem, que o mercado está cheio de opções, e que para você conhecer, para você ver o quanto a gente está preparado para poder trabalhar isso, e não é de uma forma aleatória, é de uma forma muito assertiva, técnica, trabalhando o conhecimento humano, essa necessidade do ser humano de estar integrado, de pertencer à própria casa, pertencer à própria residência, né? Como a Marcela falou, às vezes a gente está num ambiente e a gente tá faltando alguma coisa. Então tá faltando de repente uma personalidade sua, um pedaço seu daquilo que você deseja muito. Uma história, uma memória afetiva. Uma cor que vai te remeter a alguma história sua, seja do passado ou do presente. Um quadro que tenha uma onda, por exemplo, ela também praia, traz a sensação daquele ar fresco, daquela, até o som, daquela né? batida assim, tipo, do mar, entendeu? Da onda. Muito bom, muito criativo essa menina. Até o som ela vai imaginando. Tem que imaginar, tem que estar conectado com a natureza, que faz tudo muito bem pra gente. Gente, então esse é o nosso assunto de cores, de arquitetura, de neuroarquitetura. E vale muito o seu bem-estar. Vale muito o seu bem-estar, é verdade. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, curte. São novos conteúdos que estão chegando agora no YouTube pra você. Vão ter mais coisas que a gente vai falar, mas a gente tem certeza que tudo isso vale muito o seu bem-estar. Fica com a gente e saiba mais conteúdos. Obrigada, Marcela. Obrigada.